Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nesse vídeo eu vou abordar uma queixa bem comum entre os pacientes que eu atendo ali na terapia Ayurveda. E eu acho que é uma queixa bem comum também entre a maioria das pessoas, né? Não sei se a maioria, mas grande parte das pessoas. Então, você tem o costume de se sentir estufado depois das refeições? Quando você come, você almoça, você janta, ou mesmo faz um lanche de tarde, você tem essa sensação de estufamento? Então esse vídeo é pra você. Pode ser até que você esteja pensando assim, nossa gente, mas eu sinto estufamento, mas eu como pouco, né? Eu como pouca quantidade de comida, eu como muito pouco e mesmo eu comendo pouco, eu sinto essa sensação de estufamento. Bom, para quem me acompanha aqui no YouTube, para quem me acompanha lá no blog, para quem já conhece o Ayurveda, sabe que o Ayurveda ele coloca, o Ayurveda é a medicina tradicional da Índia, tá? O Ayurveda ele coloca a nossa digestão como protagonista na nossa saúde. Então, assim, independente do porquê você venha buscar o Ayurveda, eu busquei o Ayurveda para um tratamento complementar da minha enxaqueca, para um tratamento complementar sei lá, porque eu tô com muita crise de rinite alérgica, ou porque eu tô independente do motivo que você venha buscar o Ayurveda, a gente sempre vai avaliar, vai abordar e vai tratar essa questão da digestão, porque dentro do Ayurveda a digestão, uma digestão boa, é sinônimo de uma imunidade boa também. Então não tem como fugir desse assunto de digestão. Então você veio tratar de uma dor de cabeça, mas a gente vai abordar, a gente vai perguntar, avaliar e orientar para que você melhore essa questão da digestão, tá? Então assim, a sensação de estufamento, ela já mostra pra gente que tem alguma coisa errada, né? Então, na verdade, qualquer sintoma de indigestão é que o estufamento, ele é um sintoma de indigestão mesmo, né? Um dos sintomas, existem outros sintomas. Mas isso já mostra pra gente que alguma coisa não tá tão certa, né? E às vezes a pessoa fala assim, mas eu como tão pouquinho e mesmo assim eu me sinto estufado. Então, quando a gente pensa numa sensação de estufamento, a gente não tem que pensar só na quantidade de comida, porque realmente, às vezes aquela pessoa, ela tá comendo pouco mesmo. Só que às vezes não é a quantidade, mas a qualidade do alimento, né? Então, eu vou falar várias coisas que podem estar acontecendo. Então, a qualidade da alimentação, ela também vai influenciar muito. Então, vamos supor, eu como super pouco, Ana Cláudia, mas aí quando você questiona a pessoa o que ela come no almoço, no jantar ou no lanche da tarde, é uma alimentação bem ruim. Então, é uma alimentação baseada em alimentos processados, industrializados, muito gordurosos, então muita fritura. Então, alimentos muito pesados, né? Então, um excesso ali, vamos supor, um excesso de carne, principalmente a vermelha, né? Então, a gente sabe que as carnes, elas são mais difíceis para digerir, especialmente a carne vermelha. Então, às vezes a pessoa fala, eu como pouco, só que você vai ver a combinação de alimentos que ela faz, não é uma combinação tão legal assim. Então, é muita carne, pouco legume, pouca verdura e muitos alimentos oleosos, muitos alimentos gordurosos, muita fritura, né? E aí a pessoa fala, mas eu como pouco, mas não é questão de comer pouco, mas é a qualidade dos seus alimentos. Então, a gente sabe que alimentos processados, industrializados, eles são, na maioria das vezes, carregados de sódio, de açúcar, de corante, de estabilizante, de muitos conservantes, e tudo isso daí misturado é muito difícil para o nosso corpo digerir, então deixa a nossa digestão mais pesada mesmo, tá? Então, além da qualidade dos alimentos que você come, você também tem que observar a preparação dos seus alimentos, porque também já aconteceu de em consulta, paciente chegar pra mim e falar assim, Ana Cláudia, eu tenho indigestão no período da noite após o jantar, mas eu como só uma saladinha, então eu não sei o que eu tô fazendo de errado. A saladinha, gente, ela não é algo pesado, ela é algo natural, não é industrializado, não é processado, e aí você vai falar, mas você acabou de falar que a gente tem que pensar na qualidade dos alimentos. Sim, é uma das coisas que a gente tem que pensar. Então, um é a qualidade dos alimentos, outro é como que é preparado esses alimentos? Então, assim, a nossa digestão ao longo do dia, ela não é a mesma, ou seja, ela oscila. Então, tem momentos do dia que a nossa digestão tá mais forte, tem momentos do dia que a nossa digestão tá mais fraca, e a noite é um desses momentos que ela está bem mais fraca. E aí, o que acontece? Quando a gente ingere alimentos crus, né, como salada crua, folhas cruas, né, legume cru, o que acontece? Isso é mais difícil para o nosso corpo digerir, né, porque está cru. Então, tudo que está cozido, tudo que está
assado, tudo que foi pro fogo é muito mais fácil pra gente digerir. Tudo aquilo que tá cru é mais difícil, então o nosso corpo vai ter que fazer um esforço a mais para conseguir digerir aquilo. Tem pessoas que conseguem comer salada crua à noite e ficam super bem, porque isso vai depender muito de corpo para corpo e vai depender muito de momento para momento. Às vezes tem épocas da nossa vida que a nossa digestão ela não tá muito legal mesmo, dependendo do momento da vida que a gente tá passando, dependendo da nossa rotina, da nossa alimentação, das nossas emoções também. Então, assim, para as pessoas que sentem que alimentos crus à noite fica muito pesado, dá um sintoma de indigestão, então começa a optar por legumes cozidos, refogados no forno, né? E a saladinha de folha crua, ou você deixa para comer no almoço, dependendo da folha que você vai comer ali, você pode dar uma refogada, por exemplo, uma couve. Você pode comer uma couve refogada, é melhor do que a couve crua à noite. Mas a alface não combina muito refogar, então aí você pode usar bastante limão para temperar, porque isso vai facilitar a digestão, bastante erva, tempero, né? Aquelas ervinhas digestivas, né? Um gengibre, um cominho, um coentro, temperar ali com algumas ervas digestivas, porque isso vai facilitar o seu processo de digestão. Então a gente falou aí de duas questões que pode estar dificultando aí a sua digestão e dando essa sensação de peso, né? Que é a qualidade do alimento, o modo que você prepara esse alimento também, né? Então só alimento cru ele vai ser pesado? Não necessariamente, gente. Às vezes o modo de você preparar também vai influenciar. Por exemplo, a gente sabe que as leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, eles são bem pesados para digerir, mas são excelentes alimentos. Só que se você prepara de uma maneira não tão correta, você vai sentir esse peso provavelmente. Então o ideal é o quê? É deixar essas leguminosas, né, de 8 a 12 horas de molho na água para liberar esses fitatos, para facilitar a digestão, né? Então deixa ali da noite pro dia e depois você cozinha, descarta aquela água e cozinha numa nova água. E além disso, usar bastante tempero, ervas digestivas para facilitar a sua digestão. Então o modo de preparo dos alimentos também vai contribuir para você ter uma indigestão ou não, tá? Além disso, tem a questão da própria digestão. Às vezes você não está com a digestão boa, às vezes você não está digerindo bem. Então é aquilo que eu falei já. Tem épocas da vida que a nossa digestão ela não tá legal, né? Seja porque a gente anda estressado, a gente tá muito ansioso, a gente não tá dormindo direito, ou a gente não está se alimentando direito, a gente tá comendo muito fast food, porque, sei lá, tá numa viagem a trabalho e não tem muito tempo de se alimentar tão bem, então acaba comendo pior, come muito fora, né? E a gente não sabe como que é preparado aquele alimento, aquela refeição. Então, assim, dependendo da época da vida, às vezes a nossa digestão não tá legal. E às vezes é isso, às vezes é o teu corpo mostrando, ó, tua digestão não tá legal, né? E aí a gente vai tentar ajustar. Então vocês percebem que quando a gente fala de estufamento, as pessoas acham que a gente só se sente estufado quando a gente come muita comida. E não necessariamente, gente. Às vezes a pessoa come super pouco e mesmo ela comendo pouco, ela ainda tem sintoma indigestivo. Então, por isso que sempre é muito importante uma avaliação individual, porque o terapeuta ele vai ser capaz de identificar o que está acontecendo. É o preparo do seu alimento? É o que você está comendo? É a combinação errada? Porque dentro do Ayurveda a gente também fala que existem combinações de alimentos que não são tão bacanas e que pode sim dificultar a sua digestão, ou é a sua digestão mesmo que não tá legal mesmo, né? Então é importante a gente avaliar, né, pontualmente, individualmente, para entender o que está acontecendo, e aí o terapeuta ele vai ser capaz de identificar a causa desse estufamento e de corrigir, né? Seja com fitoterapia, com ervas, mudando a alimentação, orientando alimentos mais adequados, combinações melhores, formas de preparo melhor para você. Então, por isso que é sempre importante uma avaliação individualizada. Então, o que eu quero dizer aqui nesse vídeo é que não é só a quantidade de comida, ela é importante, porque você comer em excesso, você comer além do que o seu corpo está precisando, com certeza vai te dar indigestão. Então, se a sua fome é isso e você come isso, com certeza você vai ter sintoma indigestivo, porque você está colocando mais comida do que o seu corpo está precisando e aí o seu corpo não consegue digerir aquilo. Então a quantidade ela é importante, mas não é só a quantidade que é importante, é a qualidade do alimento, o modo de preparo, como que você prepara e também avaliar como que tá essa digestão sua nesse momento da sua vida, tá? Então, como eu sempre falo, nada substitui uma avaliação individualizada para tentar entender a causa e corrigir, né? Porque aí para cada
cada pessoa, para cada situação, o terapeuta vai orientar alguma coisa. Ah, existe uma erva milagrosa que vai resolver o problema de digestão? Aí é muito individual. A gente tem várias ervas dentro da Ayurveda que a gente recomenda o uso para melhorar a digestão, só que aí depende de cada indivíduo, porque tem algumas pessoas que não podem consumir determinada erva por uma questão de saúde, ou porque usa algum medicamento que não pode misturar, que não pode combinar, ou enfim, é toda uma questão que deve ser analisada, né? Por isso que quando a gente atende também os pacientes, a gente sempre pergunta se tem alguma outra questão de saúde e se toma algum medicamento, ou se está tomando algum medicamento, pra gente saber se a gente pode passar aquela erva, se não pode, qual erva vai ser mais indicada, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tema desse vídeo e comecem a se auto-observar. Além da quantidade de comida que vocês colocam no prato, observa tudo, né? A qualidade, as combinações, se tem muito alimento pesado ali naquele prato, ou se tá equilibrado, né? Não quer dizer que você não possa comer carne vermelha se você gosta, mas assim, existem combinações que vai deixar aquele prato muito pesado e muito mais difícil para digerir, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse tema e eu espero vocês num próximo vídeo. Beijos e até mais!